Pode tomar o seu assento, por favor. Amados, nós vamos dar sequência a esta nossa revista. Se você ainda não tem a revista, a Pastoreária, ali, ó, Pastoreária, ela está ali com as revistas e você pode adquirir. Ela custa R$10 e vale para o trimestre todo. Como nós estamos hoje, nós vamos ministrar a aula 5 ainda, então o seu investimento vai ser ainda para 2 meses, né, possivelmente. Hoje nós não teremos, irmã Cláudia, a irmã que saiu aí. Hoje não vai ter a salinha da consolidação. Deixa eu explicar isso agora. Hoje a consolidação vai ser classe única aqui conosco, tá? Então, quando é a Santa Ceia, a gente junta a consolidação junto com os irmãos. Aquele moço ali, o irmão Antônio, ele, né, já está no nosso meio. Bom revê-lo, viu, meu irmão? Deus abençoe. Então, a revista é a revista Lições Bíblicas, né? E o Verbo se fez carne. Pode ser o missionário Leonai? E o Verbo se fez carne. A lição de número 5, ela vai nos dizer acerca da verdade que liberta. E quando a gente olha para a lição A Verdade que Liberta, a gente percebe aí, só de olhar, né, que fazer uma pequena análise sobre o título da aula, fala de verdade e fala de libertação. Então, são duas coisas que estão aí, né, fluindo nos dias de hoje, inclusive, que é a questão da mentira, que, né, está aí espalhada no meio de toda a sociedade, através de postagens, rede social, né? A gente vê que a mentira está espalhada. Então, a gente vai falar hoje sobre a verdade. E pessoas que estão aprisionadas em religiões, aprisionadas nessas mentiras que são pregadas, a gente vai falar sobre essa libertação também. Então, o que é que liberta? É a verdade. E o que a verdade faz? A verdade liberta. Então, creio que vai ser uma aula onde a gente vai poder aprender sobre o que Jesus passou, né, irmã Alessandra? Sobre aquela época, né? Jesus passou por momentos terríveis de opressão, perseguição, descredibilidade. Isso é normal, isso acontece até os dias de hoje. Tentar descredibilizar a divindade de Jesus, a palavra de Jesus, isso aí é a função de ateus, a função de idólatras, a função de gnósticos, isso aí é a função daquele povo que não crê que o Senhor Jesus é Deus e só há salvação através dele. Então, na nossa revistinha, o textuário, esse mosquitinho, vamos ver, acho que ele vai sair. O textuário está em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade prática diz assim: o verbo divino representa a verdade, que se manifesta na história para libertar o pecador. Aleluia, né? Lá no nosso comentário, né, na página seguinte, diz assim, a introdução: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Então, a gente vai falar mais no Evangelho de João, né? Focar mais no Evangelho de João. Então, vamos lá. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Liberdade e libertação, né? Ele coloca aqui na revista liberdade, porque a partir do momento que a pessoa é liberta,
ela passa a ter liberdade. Quando a pessoa ela é liberta de alguma crendice, de algum dogma, ela passa a ter, né, a liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de escolha. Liberdade porque já tem a ferramenta necessária na sua mão para fazer comparações. O que é mentira, o que é verdade. Pode ser o meu amigo pastor Joel, o senhor vai bem? É sempre bom uma pausa, né? Chega um amigo, chega outro, assim, a gente fala, ô, pastor. Então, quando se tem a ferramenta necessária para a gente fazer as comparações e ver o que é mentira e o que é verdade, a gente tem essa possibilidade, né? A liberdade chega até as nossas vidas. E quando a gente, para filosofar, pessoas gostam, mas o que é a verdade? A gente vai ver aqui mais na frente um pouquinho, mas eu já vou adiantar. Quem assistiu o filme, eu de vez em quando assisto, sabe, pastora Patrícia? Quando eu vou lá e boto lá aquela. Que é a Vida de Cristo, não? A do Mel Gibson. É a Vida de Cristo? Paixão de Cristo. Aí, essa semana eu estava em casa, lá de tarde, falei, eu vou assistir a Paixão de Cristo. Eu botei lá, e sempre que a gente assiste, por mais que nós, né, já tenhamos visto algum detalhe ou outro, ele nos chama a atenção. Dessa vez, o que me chamou a atenção, dentre alguns outros pontos, foi o que Pilatos disse para a esposa, né, e até para Jesus. Mas o que é a verdade? Quando eles começaram a conversar sobre a verdade, ele meio que perdido, né, e até um pouco sedento. Você percebe que ele estava querendo saber que troço é esse, né? Que trem é esse? Toda hora o pessoal fala que é verdade, esse homem aí espancado, surrado, né, todo ensanguentado, falando de verdade, o cara está morrendo, entregando a vida por uma verdade, para poder estabelecer uma verdade no meio de um povo. E aí o cara olha e fala, mas o que é a verdade, afinal? Não é? Então, a gente, quando pega essa palavra, essa mensagem, essa dúvida que Pilatos teve, a gente traz também para a nossa vida nos dias de hoje. Quem aqui que antes de se converter não se perguntou, não é? O que é verdade? O que esses crentes pregam? Que palavra é essa que esses crentes, né, dizem que tem poder para isso, para aquilo, para curar, para salvar, para libertar, para estabelecer a vida do cidadão no meio social, diante de uma verdade espiritual? Que verdade é essa? Então, a gente toma por base, por parâmetro, a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E nós temos essa palavra hoje na íntegra, de Gênesis a Apocalipse. No tempo de Pilatos, onde Jesus estava ali entregando a vida dele em favor da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa liberdade, não só liberdade de expressão, mas liberdade também de opção. Não é? Hoje nós temos essa liberdade, e Paulo vai dizer o quê? Que nós não temos que usar essa liberdade como libertinagem. Lembra? Está lá, não sei se é Gálatas, eu acho, né? Mas ele fala isso, ó, não vai usar essa liberdade, né, para dar lugar à libertinagem. Ou seja, a nossa liberdade é para dizer não ao pecado. Não é para ter liberdade, para uma liberdade permissiva. Só porque eu, né, tenho a liberdade, eu posso fazer tudo. Não, aí Paulo vai dizer o quê? Que todas as coisas me são lícitas, não é? Mas nem tudo me convém fazer. Então vai entrar aí, junto com a liberdade, a conveniência, não é? Isso me convém fazer. Aí vai dar o exemplo, né, de comer carne, a questão do comer carne. Mas, cara, comer carne não é proibido não, meu irmão. Agora, tem uma questão. Se você acha que comer carne é pecado, você não come, cara. É uma questão de consciência, lembra? E o que é que Paulo diz que vai ser pecado na questão de comer a carne? É se você está com um irmão, né, essa pessoa, um parente ou um conhecido, um amigo, do teu lado, e esse amigo, vamos supor, ele é católico, né? Então ele vai dizer para você, cara, não come carne na sexta-feira santa, não.
né? É pecado. Aí você está com ele, você só para mostrar que você é crente, que você é liberta, você fala, cara, pode comer sim, olha aqui, ó, pega lá um pedação de churrasco e come lá na frente dele. Vai deixar o cara com água na boca, né? E vai escandalizar aquela pessoa. O pecado está aí. O pecado não está no comer carne, está em você escandalizar o próximo. Então, tem determinadas liberdades que a gente aprende que não pode dar lugar à afronta e nem tampouco à libertinagem. Eu tenho liberdade, eu posso tomar umazinha aqui, eu posso tomar umazinha ali, posso fumar um cigarrinho, ninguém está vendo, isso, aquilo, não. A nossa liberdade em Cristo é para que nós digamos não ao pecado, as coisas ilícitas e as coisas que não nos convêm. Está entendido? A Bíblia diz assim. E a nossa base, né? A nossa regra de vida, o nosso parâmetro, vamos dizer assim, filosófico que seja, quando a gente vai filosofar, o que é verdade? Quem é que vai dizer o que é certo ou errado? Não é? Baseado em quê você vai dizer que o que eu estou fazendo é certo ou errado? Quem é que tem autonomia, autossuficiência para falar você está fazendo a coisa certa ou errada? Tem que ter um parâmetro. Qual é o nosso parâmetro? É a palavra de Deus. É a mesma coisa, já viu aquela questão do Detran? O Detran fala o quê? O Detran não multa ninguém. Já viu isso? Detran não multa ninguém. É tipo um Pilatos na vida, né? Vai lá e lava a mão. Estou lavando as minhas mãos. Tem nada com isso. Está escrito ali, ó. Se avançar o sinal, vai pagar R$1.000. Aí o Detran falou, eu não vou multar. Você que vai ser um infrator e responsável pela tua multa. Então, a responsabilidade é do infrator. Não é de quem colocou um parâmetro da lei. Não é quem criou a lei. Então, a palavra de Deus, ela não pune ninguém. A graça do Senhor, ela não é uma graça punitiva, né? É uma graça que ela nos condiciona. Então, a partir do momento que nós somos condicionados a um posicionamento, a gente tem que se responsabilizar por esse posicionamento. Se ela está dizendo, se você fizer assim, você vai estar pecando. Aí, opa, então eu vou dizer o quê? Também a Bíblia está dizendo, a Bíblia me levou ao erro. A Bíblia não fez nada, cara. A Bíblia me puniu. A Bíblia vai me mandar para o inferno. Né? Não, irmão, o pecado, presta atenção, o pecado não leva ninguém para o inferno. Sabe o que leva para o inferno? É a rejeição de querer o perdão. Porque no pecado todos já nasceram. Tá certo? No pecado todo mundo já nasceu. Então, quando eu rejeito o perdão, aí eu já estou com pecado, já nasci em pecado. Então, automaticamente, eu vou para o inferno. Se eu não tiver, né, a possibilidade da lavagem do sangue regenerador, restaurador, que foi derramado na cruz em favor da minha vida, se eu não aceitar isso, receber isso para a minha vida, eu estou rejeitando. E aí isso aí chama-se o quê também? Alguém lembra? Qual é o único pecado que não é perdoado? Blasfêmia contra o Espírito Santo. É a rejeição, né? Eu rejeito. Não quero não, cara. Para mim tá bom, minha vida tá boa, tá tudo certinho. E aí ele está rejeitando. Essa rejeição é que leva o homem para o inferno. Então, a gente tem que aprender, às vezes, a, né, distinguir, fazer distinção na palavra as coisas que são pregadas, anunciadas e pesadas sobre a nossa vida. Tem igrejas tem pessoas, por exemplo, que trazem fardos, né, julgos pesados de Mateus 24, por exemplo, para a vida da igreja. E a gente vai olhar, né, tem que aprender a ler a Bíblia, né, aprender a olhar e começar a estudar. Né? Isso é o básico. Eu vou olhar primeiro o quê? Para quem foi escrito.
para quem foi escrito essa palavra. Aí eu vejo, o Evangelho de Mateus foi escrito para... Eu, domingo, assim, de ceia, me dá um esquecimento, rapaz, eu não consigo lembrar. Para toda ceia... Hã? Obrigado, meu irmão. Poxa. Foi escrito para judeus, né? O Evangelho de Marcos foi para o pessoal de Jacarepaguá, eu acho. Não, foi para... O Evangelho de Marcos foi escrito para os... Hã? Romanos e gregos. Gregos? Não, romanos. Evangelho de Lucas, para os... Esse foi para o pessoal do Meia. Tá bem lá, pessoal do Meia, né? Então, Lucas, né, escreve para os gregos, né, para aquele pessoal um pouco mais intelectual. E João escreve para a igreja. Então, por isso é um evangelho mais espiritual, né? Ele não é considerado sinótico, porque ele é um evangelho à parte dos outros três. Voltando aqui para o nosso texto, a gente vai falar da verdade que liberta. Então, olha só, compreender Jesus como a verdade encarnada, voltando à página inicial, introdução. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Camila, pega uma revista emprestada com a pastoreária. Pega uma revista aqui para a Camila, pastoreária. Porque ela é da consolidação, ela não tem esse material aqui. É a lição 5, Camila. Dá uma olhadinha aí, por favor. A gente... Ah, tá. Amigo para essas coisas, né? Então, a gente está na introdução da lição 5. Repetindo aqui, se mais alguém não tiver revista, a pastoreária ali está com as revistas que pode, né, adiantar você. E uma coisa interessante, olha só, irmãos, vamos lá, vou ler de novo o parágrafo. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. O que chamou a sua atenção neste parágrafo? O que me chamou a atenção, olha só, compreender Jesus. Tá certo? E aí ele vai dizer assim, como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então, no mesmo parágrafo, ele, né, se refere ao Filho de Deus como Jesus e Cristo. Ele começa dizendo que Jesus é verdade, mas no final, vida e liberdade em Cristo. Então, ele está associando. E eu, então, trouxe aqui uma informação para os irmãos, né, a título de acréscimo apenas de informação. Jesus, como todo mundo sabe, vem do grego Iesus, né? Iesus. E é uma origem do hebraico Yeshua, que simboliza Deus é salvação. Ele começa falando, então, de Jesus. E Cristo? Cristo, em grego, é Christos, que significa ungido. Em português, Messias, e em hebraico, Meshiach. Meshiach, né, com CH no final, que eu não sei interpretar, deve ser Meshiach, né? Que significa também ungido. Então, nós temos Jesus, Deus é a salvação, e Messias, ou Cristo, que significa ungido. O ungido Deus da salvação. Messias, o ungido. Jesus, Deus é a salvação. Junta tudo, nós estamos aqui por isso. Então, essa é a verdade que começa a ser exposta através da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? A gente sempre, né, eu sempre coloco aqui para a gente entender um pouquinho, porque tem gente que tenta generalizar a Bíblia, achando que a Bíblia é um dicionário, né, um dicionário formal, onde eu encontro todas as dúvidas da minha vida nela. Aí tem gente procurando na Bíblia questões de ufologia. Existe ET? Existe disco voador?
A Bíblia não diz, existe isso, aquilo. Gente, a Bíblia é cristocêntrica. Isso quer dizer o quê? Se ela é cristocêntrica, ela vai revelar o quê? Cristo. Ela vai revelar o caráter de Deus, ela vai revelar a vontade de Deus e ela vai revelar o quê? O propósito de Deus através de Jesus na vida da igreja. Então não adianta eu procurar questões que não estão, né, esclarecidas na Bíblia. E as pessoas então começam a descredibilizar a palavra de Deus porque não encontra resposta por que é que essa uva aqui não é verdadeira, por exemplo. Não é? Por que a diaconisa Kátia, por que essa uvinha não é verdadeira? Senão todos iam querer, né? Então, existem respostas, né? Mas a Bíblia não fala de tudo. Então a gente tem que aprender que a Bíblia, sendo cristocêntrica, ela vai falar apenas o que interessa sobre caráter de Deus, propósito de Deus e vontade de Deus para a nossa vida. Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galiléia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galiléia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Está lá em João 7:1. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai. Então, o Pai estava mandando Jesus ir para Jerusalém para quê? Para morrer. Você vai para Jerusalém para morrer. Por quê? O propósito do envio de Jesus, qual é? Morrer. Jesus nasceu, viveu e tinha que morrer em favor de todos nós. Então, era uma morte, como todo mundo já sabe, hoje é dia de ceia, é uma morte substitutiva. É uma morte que ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Por isso, nós estamos hoje aqui para celebrar a ceia do Senhor. Aliás, a ceia do Senhor, que é muito mais do que uma celebração. Vai muito além de uma celebração. Se nós cremos que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, se nós cremos que ele é ressurreto, é porque ele vive em nosso meio. Amém? Todo mundo crê assim? Né? Que a base da nossa fé cristã está onde? Na ressurreição. Essa é a base da nossa fé cristã. E a ressurreição é para aqueles que não viram, mas creram. Por isso, Jesus vai dizer o que para Tomé? Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, por isso nós estamos aqui, que a nossa fé está embasada, a nossa base, né, é a ressurreição, porque não existe nenhum fato. Aliás, vou até colocar outra questão aqui. Tem pessoa que fala assim, é um fato verdadeiro. Meu irmão, fato é fato. Fato verdadeiro é redundância. Não é enfático, é redundante. Então, às vezes, a pessoa quer, é um fato verdadeiro, meu irmão. Meu irmão, fato já é fato, é porque aconteceu porque é verdadeiro. Isso é só uma aspa, né? Que não adianta que todo mundo fala mesmo, não vai ter jeito, inclusive eu. Mas, jornalisticamente falando, né, fato é fato. Não é necessário você falar fato verdadeiro. É a mesma coisa, né? Todo mundo fala, inclusive eu, né? Particularmente, eu creio... Meu irmão, se você está dizendo que crê, claro que é particularmente, claro que é você, né? Mas é uma expressão que virou, né, corriqueira. Não, particularmente, eu acho assim. Não, particularmente, para mim, irmão, se você já está achando, se você já crê, se é você que está dizendo, então particularmente é você. Mas tudo bem, é válido, está valendo, né? A linguagem do povo. Então,
Jesus estava indo para Jerusalém porque foi enviado pelo Pai. Ele mudou o rumo, mudou a trajetória. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Ó, perguntinha boa, né? Para a gente estar sempre aí. Em qual etapa, qual festa Jesus subiu a Jerusalém antes de morrer? Aí o pessoal falou, todo mundo vai responder certamente, na Páscoa. Não é? Na Páscoa. Mas quando ele subiu para Jerusalém, era tabernáculos. Ainda não era a Páscoa. O pastor Joel está me dizendo aqui que qualquer hora dessa ele vai dar uma aula sobre as festas, né, de Jerusalém. Ele é bom de festa. Teve uma época, inclusive, eu vou falar. Não vou falar, não. Uma vez eu fui almoçar na casa dele, irmão Eleonai e irmão Quitute, e cheguei lá, o pastor Joel estava com um quipazinho. É que... Eu profetizei esse almoço, viu? Então, irmãos, era durante a festa dos tabernáculos. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina, que está escrito: eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. Então, tu imagina ali como é que estava a alma daquele ser humano, Jesus, não é? Eu gosto de fazer alguns adendos aqui, mas daqui a pouco a gente acaba a aula, né? Tem outras pessoas que perguntam também, viu, Daniel? Jesus operou milagre como homem ou como Deus? Meu irmão, anota essa pergunta no seu caderninho. Quando você chegar lá, faz de tudo para chegar lá. Você pergunta para ele, sabe por quê? Não dá para separar. Ele é 100% homem e 100% Deus. Eu não posso dizer que ele fez um milagre como homem e outro milagre como Deus. Meu irmão, falar que ele é 50% homem e 50% Deus é heresia. Nós estudamos aqui essa questão da heresia, de dizer que ele é metade homem e metade Deus. Não, ele não é metade homem e metade Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E isso não dá para dividir. Dá para entender? Tudo o que ele faz é 100% homem e 100% Deus. Sim, por favor. Eu vou fazer essa pergunta. Ele abriu mão da dificuldade, por exemplo. Ele poderia transportar outras lá para o outro. Ele não fez. Ele foi como homem, como nós vamos. Isso. Então, a senhora já deu a resposta. Abrir mão não significa deixar de possuir, né? Eu posso abrir mão, né? Porém, eu posso abrir mão de exercer algo que me é de direito, algo que eu posso fazer, mas eu posso abrir mão. Isso não significa que eu não seja ou que eu não tenha, né? Ele abriu mão tranquilamente, não é? Quando ele fala na cruz, Pai, por que me abandonaste? Alguns teólogos famosos na internet diz que ali ele estava como 100% homem. Deus ali não estava ali como... Então, primeira coisa, teologia de internet, você tem que filtrar 80%. Né? Segundo, Pastor Joel, não tem como desvincular os 100% homem e 100% Deus. Nem nesse momento. Nem nesse momento. Ele estava ali porque, como
os 100% homem dele, estava carregando os pecados da humanidade, de toda a humanidade. E por estar carregando os pecados de toda a humanidade, Deus, então, o rejeitou naquele momento. Naquele momento, Deus o rejeitou. Né? A parte humana dele, e por que não dizer até divina? Ele, como Deus, poderia estar recolhendo os pecados, sim, da humanidade. Não significa que ele era um pecador ou que ele estava levando os pecados dele. Não, ele estava levando o meu e o teu. Não dele. Nossa iniquidade. Estava tudo ali, meu irmão. Aquele peso da cruz, né, estava ali sobre ele. Então, meu irmão, cada vez mais eu fico entristecido com o que eu vejo. Internet, os irmãos também, né? Mas o que me preocupa mais, o que me entristece mais, é que tem pessoas que absorvem, sabe? Engolem tudo, Douglas. Olhou na internet, opa, o cara está mostrando ali que o original do hebraico é assim, mas o texto diz assim, o original do grego, ele diz assim, meu irmão, tudo bem, o original do grego diz assim, o original do hebraico diz assim. Agora, me diga se os exegetas, né, os compiladores que entregaram, debruçaram as suas vidas para ver todas as possibilidades de tradução do hebraico, do grego, né, se os caras erraram. A minha Bíblia é de estudo pentecostal. Então, você, quando comprar uma Bíblia, você tem que, primeiramente, pesquisar para que você, quando leia a sua Bíblia, você tenha certeza que a versão que você usa é a versão em que você pode confiar. Então, no meu caso específico, particularmente, eu acho que a versão confiável ainda é a Bíblia de estudo pentecostal, que é das Assembleias de Deus e foi revisada pelo pastor reverendo Antônio Gilberto. Para mim, essa é de credibilidade, não é? Total. Eu gosto também da King James, gosto muito da King James, a parte, né, de pesquisa, para você enriquecer passagens. A King James eu gosto muito. Então, são as duas que eu mais uso. Não estou desprezando nenhuma outra, não é isso. Mas eu não me adapto bem à linguagem atualizada, sabe? Eu não me adapto muito bem. Questão de adaptação. Mas, voltando à questão dos exegetas, né, modernos, os juniores, né, que tem por aí, pastor Joel, os caras estão aí trazendo novidades que estão ofendendo a teologia, estão ofendendo, né, agredindo a teologia e tirando, né, o foco de muitos crentes da verdade do que Jesus é. Então, muito cuidado aí com a versão da Bíblia que você usa, porque tem muita modernidade, né, tem muita coisa nova aí que estão inventando para facilitar e, na verdade, só atrapalha. A verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo, até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Ele estava ciente, né? Lembra? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o Douglas, outros dizem que você é o Vinícius, outros dizem que você é o Alexandre. Aí Jesus olha e fala assim, mas vem cá, não me importa quem os outros dizem ou o que os outros pensam de mim. Vocês, quem vocês pensam que eu sou, né? E aí Pedro, né, movido, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus. Essa foi uma das grandes revelações, né, acerca de Jesus na Bíblia. Tu és o Cristo, Vanessa, o Filho do Deus vivo. Cara, ali, nessa passagem, a gente vê a manifestação da Trindade.
Porque Pedro, ele foi revelado pelo Espírito Santo. E ele fala de Cristo e fala do Pai. Então, né, no versículo, ele consegue falar da Trindade Santa. A Trindade, aliás, que é bastante também controversa, né? Bastante polêmica, e você vai me perguntar, e a Trindade, como é que é isso? 3 em 1, né? Como é que é essa questão de 3 em 1? Eu vou te responder. A minha mente não consegue alcançar. Eu já falei isso em outras aulas, né? A sua mente, a mente humana, não consegue alcançar isso. Como é essa história de 3 em 1. Não adianta inventar, criar folclore, pastor Joel, e colocar ali, não, porque no hebraico, 3 não tem nada disso, irmão. É além da nossa mente humana. Eu ouvi um padre, um frei, falar uma coisa que, rapaz, que coisa interessante e de sabedoria que ele falou. Perguntaram isso para ele num podcast. É um frei carequinha que está aí na moda agora. E eu ouvi um pedacinho da entrevista. É bom a gente conhecer tudo, né? Reter o que é bom. E ele falou muita coisa interessante. Uma delas é que perguntaram isso para ele. Ele falou assim: meu irmão, o dia que Deus couber na mente humana, ele deixa de ser Deus. Meu irmão, ali, os dois apresentadores do podcast olharam assim, um para o outro. Falar o quê? Tem mais o que falar. O dia que Deus couber na nossa mente, ou seja, o dia que a gente compreender, não vê até ninguém explica Deus, não sei o que, é verdade, não tem como explicar. Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas pertencem a nós. Aquelas coisas que não estão reveladas pertencem ao Senhor. Então não adianta ficar tentando quebrar a cabeça naquilo que não está revelado e não vai edificar, só vai atrasar a nossa vida, porque a gente vai deixar de conhecer mais aquilo que está revelado. Quando eu paro para tentar conhecer o que não está revelado, eu estou perdendo tempo. Eu estou deixando de avançar no progresso do conhecimento da verdade e crescer na graça e nesse conhecimento, porque eu estou me atrasando em tentar encontrar resposta para aquilo que não está revelado. Aí vai entrar no campo da suposição. E o campo da suposição, ele é extremamente o quê? Relativo. Então, verdade relativa não se aplica à verdade divina. Amém? Tudo certinho? Então, bora lá. Jesus, a verdade diante dos fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Claro, todo o tempo ele estava sendo posto à prova. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Lá João capítulo 8. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e, por isso, questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8,7. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos o quê? Libertação dos nossos pecados. Ou seja, eu não vou ficar apontando o pecado do meu irmão, o erro do meu irmão, falha do meu irmão. Não, eu preciso primeiro olhar para a minha vida. Ninguém está livre, né, de cometer um erro, uma falha, um pecado. Porém, a diferença é que quando você assume, você tem a possibilidade de rever. E você passa a tratar o teu irmão, né, da maneira como você gostaria de ser tratado. Então, quando você trata o teu irmão da maneira como você gostaria de ser tratado, esse já é um princípio básico de que eu não vou atirar pedra em ninguém, porque eu não gostaria de levar pedrada. Ou seja, do ditado popular, telhado de vidro, não taca pedra em ninguém, não é? Então, essa é uma das questões que Jesus estava mostrando ali. Aliás, tem uma curiosidade que eu gostaria que você me ajudasse. Vou deixar um trabalho de casa. Trabalho de casa para os irmãos. Jesus estava ensinando no templo, em João capítulo 8.
quando levaram a mulher adúltera até ele? Aonde Jesus estava? Então, também é trabalho de casa, né? No início do capítulo lá. Alguém pode ler? Coloca lá, por favor, Pedro, para nós aí. Capítulo 8 de João. Vou gastar um tempinho aqui que vale a pena. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Vai passando, por favor, Pedro. E os escribas foram transformar a mulher apanhada em adultério. Pode passar. E o que é que Jesus estava escrevendo? Não, mas o quê? Rapaz, a pastora Rosângela, ela é teóloga específica de descrição de dedo em terra. Se ela não sabe, como é que a gente vai saber, né? Porque tem muita gente inventando muita coisa aí, né? Não, Jesus estava escrevendo ali a relação dos pecados de todo mundo que estava ali para atacar pedra na mulher. Não, Jesus estava escrevendo ali o nome, né, das pessoas que estavam ali. Blá, blá, blá. Meu irmão, não está revelado. Não está revelado. Não, não inventa. A verdade é revelada. Agora sim, vamos lá. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Ou seja, resumindo, o cara pode ser resistente o que for, o que quiser. Você prega para ele, anuncia Jesus, e o cara está ali resistente. Não, não adianta, não creio. E o cara é questionador, o cara é isso, aquilo. Independente da resistência da pessoa, para quem você pregue, a verdade é única e é uma só. Creia ele ou não. Creia eu ou não. A verdade, ela é única, ou seja, a verdade é verdadeira. Amém? A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busca a verdade no esoterismo. Então, olha só, ele aqui no livro já cita 4 possibilidades de busca em relação à verdade. Ele fala sobre conjunto ético, lógica, ciência e esoterismo. Já são 4 fontes de busca, de pesquisa para matar a curiosidade, a sede que o ser humano tem de conhecimento acerca da verdade. Então, quem aqui, antes de se converter, já não passou por essas curiosidades, né? Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Meu irmão, horóscopo não é coisa de crente não, tá certo? Deixa eu só dar uma lembrada aqui. Eu sei que aqui ninguém acredita em horóscopo. Eu sei que aqui ninguém olha horóscopo do dia. Eu sei que aqui ninguém vai dizer que é câncer de escorpião, virgem. Ninguém aqui é mais nada disso. Todo mundo aqui já é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O futuro a Deus pertence. A nossa vida, o dia a dia, cada passo é guiado pelo Espírito Santo de Deus e toda revelação futurista ela já está contida na palavra de Deus. Eu não preciso de esoterismo, cartomante, horóscopo, tudo isso é crendice. E essas crendices, elas estão o quê? Elas estão no nosso passado, não na vida passada, tá certo? Não é nisso não, pelo amor de Deus, porque ninguém aqui reencarnou não, tá certo? Ninguém aqui tem vida passada não. Está no passado de uma vida antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, antes da conversão e depois da conversão. Eu só falei isso para você, de repente, orientar algum amigo seu, né?
algum parente seu que ainda fica ali no horóscopo e já se converteu, para você falar, não, cara, não faz isso não é de Deus não. Não foi porque ninguém aqui faça isso. Jesus, verdade que liberta. Vou lá, item 3. Jesus, verdade que liberta o pecador. Finalzinho. A passagem de João 8, de 31 a 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende está garantida se realmente permanecer em Jesus. Está garantido, irmão. Pecador... Vamos lá, a gente tem que mastigar, né? Assim, a vida do pecador que se arrepende está garantida se... Lembra que eu falei no início que a salvação, o evangelho, é condicional? É condicional, irmão. E aqui a gente está colocando, se aceitares, se creres. Então, existe essa condição na vida do ser humano. Se eu receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu crer que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, se eu crer que a morte dele é substitutiva, Ele morreu em meu lugar, e se eu crer que o sangue que foi derramado na cruz, ele simboliza a remissão de todos os meus pecados e não existe mais culpa, e não pode existir mais acusação do inimigo contra a minha vida, porque eu passo a ser um servo de Deus, um escolhido de Deus, e o diabo não toca mais. Rapidinho, parênteses aqui, você aqui que tem a sua família, a sua casa, né? Seu lar. Meu irmão, você entregou a sua vida para Jesus? Então não diga nunca mais na sua vida, o diabo está bagunçando a minha casa. A tua casa, o teu lar pertencem ao Senhor a partir do momento que você entregou a tua vida a Jesus. Aí você fala assim, mas meu marido ainda é endemoniado, minha mulher ainda é rebelde, a gente não se entende, meu Deus, Jesus, meu irmão, isso aí eu preguei na sexta-feira aqui na consagração, isso é obra do Senhor que está arrumando o que estava desarrumado. Não é diabo bagunçando, não. Para de dar crédito ao diabo, rapaz. Escolhido de Deus. O diabo não toca mais, não. Se você chegou na tua casa, lavado e remido pelo sangue de Jesus, a partir daquele momento tem uma mulher de Deus naquela casa. Tem uma mulher de Deus ali? Então você, Paulo vai dizer lá aos Coríntios, que você abençoa a tua casa toda pela tua conversão, pela tua presença. O diabo já encontrou uma barreira ali. Então, vamos parar de falar isso, né? O diabo está bagunçando minha casa, o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo botou enfermidade lá. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder, maior o que está em você do que o que está no mundo. Tua casa está cercada, os umbrais da tua porta já estão ali, com o sangue do Cordeiro espergido nos umbrais. A morte passa batida, a enfermidade passa batida. O que vier na tua vida não é consequência do diabo. É porque o nosso corpo é um corpo limitado, tem enfermidade, tem tudo. Mas não é sem essa de o diabo me lançou uma enfermidade, não sou nada. Já está repreendido em nome de Jesus. E no item 2, para a gente fechar aqui, a pergunta que Pilatos fez, lembra? O que é a verdade? No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. Maravilha. Está dando para pegar aí? Ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. Por quê? Lembra que eu falei aqui que as obras filosóficas, elas são o quê? São obras com conceitos relativos. Lembra? E a verdade, Jesus, né? A verdade, a palavra não é uma verdade relativa. Jesus, ele é a verdade absoluta. Então, não tem como relativizar a divindade de Jesus e não tem como tornar absoluta uma verdade filosófica porque ela é relativa. Virando aqui, verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Qual é essa verdade do ser humano distante de Deus? Diz assim, Romanos 5,12.
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Meu irmão, nasceu, veio ao mundo, já está no pecado. Davi vai dizer o quê? Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Então, sem essa de filho de crente, é crentinho, não é? Nasceu em pecado, precisa de salvação, precisa reconhecer Jesus, precisa do banho de sangue e do selo do Espírito, precisa de regeneração, nova vida no Senhor Jesus. E eu vou até abrir logo aqui. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que sem Ele não tem vida eterna com Deus. Não tem, não tem. Né? Não dá para você relativizar. Ou tem ou não tem. A Bíblia diz que não tem. Conclusão. Não, deixa eu... Essa parte é importante aqui, ó. Segundo parágrafo. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Sob é debaixo, né? Debaixo do poder do inimigo, escravizado. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito Santo. Amém. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. Aquilo que eu falei agora aqui, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida, não é? E ele diz aqui, ó, Satanás não consegue exercer influência, não significa exercer domínio, porque o diabo ele pode até sugerir, mas ele não pode te obrigar a fazer nada. Porque a nossa liberdade em Cristo, ela nos dá essa condição de dizer não ao pecado. É simples, né? A gente vai, ó, manietando o valente assim. Aliás, deixa eu contar um caso. Está acabando já, pastor. Só falta a conclusão aqui. Vou passar na hora certa. Tem coisas que, meu Deus, tem louvor que a gente canta, que o pessoal canta por aí. Nosso líder do louvor, pastor Marco Aurélio, vai ficar agora um pouco entristecido com o que eu vou contar. Numa determinada igreja, eu vi, né, uma ministração em canal aberto, louvor bonito, luz, poxa, uma coisa bonita, todo mundo organizado, bonito mesmo, pastor Joel. E aí a dirigente de louvor está cantando lá. Valente, onde estás? Tem um hino aí antigo, né, que eu acho que é da comunidade. Valente, o Senhor mandou. É uma coisa assim, né? Está dizendo, valente, onde estás? Está perguntando, né? A Bíblia fala do valente que foi manietado lá, o Evangelho de Marcos. Então está falando do diabo, né? A irmã ministrando, onde estão os valentes aqui deste lugar? Onde estão os valentes da casa do Senhor? Você, os valentes aqui, erga a tua mão e dão glória. Meu irmão, a igreja ergue a mão e todo mundo naquele oba-oba está se autodeclarando, eu sou do demônio. É o que eu posso entender. Então, esse exercício da influência, ele só traz o prejuízo que o diabo quer se a pessoa absorver, receber. Você já viu que tem pregador no altar que não sossega enquanto a igreja não fala amém? O cara fica amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu nunca mais digo amém. E nem não amém também. Eu falo o que eu quiser, meu irmão. E tem pregador que ainda fala assim, pastor João, se a igreja não der glória, eu paro de pregar. Meu irmão, se eu sou o dirigente, eu pego o microfone, então me dá licença, me dá o microfone. Acabou a tua pregação, que ninguém aqui é obrigado a ficar dando glória, ninguém é obrigado a falar o que o pregador fica induzindo a fazer. A liberdade do Senhor é você dar glória a hora que você quiser, você adorar a hora que você quiser. Oh, levanta lá. Quer ver outra coisa? Pega na mão do teu irmão que está do teu lado aí. Meu irmão, se tem um cabra na mão do lado de Ana Rita e o cara vai pegar na mão dela, primeiro que eu sei que ela não vai deixar.
Diga eu te amo, pro irmão que está do teu lado. Aí eu, né, vou olhar lá pro Vinícius, posso até falar que é meu irmão, né? Mas vai lá que eu estou do lado da esposa de alguém, né? Do irmão e tal. Eu vou olhar e vou falar, eu te amo. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Abraça o irmão que está do teu lado, bem forte aí. Eu tô fora. Ainda bem que a Ana Rita também está fora, né? Então, irmãos, essas influências, né, é que o diabo lança no meio do povo de Deus e a gente tem que estar ligado. Ó, a verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Conclusão, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não basta só conhecer, tá certo? Tem que se manter na verdade. A vida do servo do Senhor, para poder repreender o pecado, tem que ser uma busca pela santidade diária, constante, sem a qual ninguém verá a Deus. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. A mudança, a transformação é de dentro para fora. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor. Sabe quem vai pregar essa mensagem? E sabe quem vai fazer essa obra? Agora sim, você pode botar a mão no teu peito e falar assim, eu. Nós estamos incumbidos de fazer essa obra e de anunciar essa verdade. Amém? Deus abençoe a sua vida. 10 horas vamos começar o nosso culto de ceia. Que Deus abençoe e que essa palavra possa, né,